Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Que alegria estar aqui com vocês neste dia maravilhoso, tendo uma aula mentoria com uma turma muito, mas muito especial mesmo. Uma turma fantástica do interior do município de Tubarão, da Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda, onde nós temos o grande diretor, professor Sebastião Mendes Cardoso, o nosso querido Daniel, o nosso querido Robson, na linha de frente da direção da grande escola do Santo Anjo da Guarda. Eu sou o professor João Batista Monteiro e hoje, no estado de Santa Catarina, estou trabalhando com vocês o Renascimento. Estou com a turma do sétimo ano 02, uma turma maravilhosa, uma turma incrível, que discutirá conosco elementos fundamentais da Renascença. Muito bem, estamos nesta aula especialmente com o Marcos Paulo, com a Brenda, alunos incríveis que estarão daqui a pouco interagindo conosco. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Brenda. Fiquem todos muito à vontade nesta discussão. Saúdo também aos meus alunos do ensino médio, do Colégio Evolução de São Ludgero e da Escola Jovem de Tubarão, que também vão trabalhar Renascença. Sejam todos muito bem-vindos. O Renascimento. Sim, o renascer das artes, o renascer das casas, do urbanismo, o renascer das cidades e, ao mesmo tempo, o renascer econômico de toda uma população, de todo um continente. A Renascença, ela verdadeiramente faz com que nós todos pensemos numa retomada dos valores da antiguidade. Isso é uma verdade, uma retomada dos valores da antiguidade. Coisa linda, coisa maravilhosa, onde você, especificamente com argumento de autoridade, pode usar a básica da escolástica e pode agir de maneira humanística. O Renascimento faz com que você reflita, faz com que você pense. O Renascimento faz com que você trabalhe. O Renascimento faz com que você desenvolva uma série de elementos que são cruciais para a nossa sobrevivência. Que sobrevivência é essa? A sobrevivência como ser humano. Antes do Renascimento, vivíamos nas trevas da Idade Média. Vivíamos no atraso medieval, sem dúvida nenhuma. E, no período medieval, nós compreendemos que a lógica de todo o pensamento era teocêntrico, ou seja, Deus é o centro de tudo. E que a Terra era também o centro de todo o universo. Imaginem nós acreditarmos hoje que a Terra é plana. Eu sei, tem malucos que acreditam que a Terra é plana nos dias de hoje. Mas fazer o quê? Na verdade, o Renascimento ele veio para pôr uma pá de cal em cima disso. E nós sabemos muito bem que, pondo uma pá de cal, o homem passa a ser o centro científico, nervoso, o centro difusor da prática do conhecimento. João, então, pela lógica, Deus não é importante? Não, não foi isso que eu quis dizer. Pelo contrário, Deus é muito importante, Deus é crucial, Deus é fundamental. O que eu quis efetivamente observar com cada um de vocês é que o homem começa a pensar por si só, não utilizando os dogmas da Igreja Católica como a base de tudo. Esse é o princípio. Um outro princípio que nós devemos também aqui lembrar é que, a partir da lógica renascentista, nós teremos a ideia do crescimento e da intelectualidade científica do planeta. Como assim? A Terra deixa de ser o centro e o Sol passa a ser o centro. O heliocentrismo. Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. Antropocentrismo. Por isso, a escultura, a pintura, as artes num contexto geral, a literatura melhoram qualitativamente de uma maneira impressionante. Segundo Jean de Lemoine, na Civilização do Renascimento, o Renascimento definiu-se a si mesmo como um movimento virado para o passado, sentindo aparentemente oposto ao do nosso moderno virado para o progresso. O Renascimento queria regressar às origens do pensamento e da beleza. Essa é a lógica.
regressar às origens do pensamento e da beleza. Pensem enquanto isso é magnífico, enquanto isso é importante. A beleza sendo algo valorizado, o homem podendo começar a tomar banho, se higienizar, evitar que a peste negra continue. Tudo isso deve ser aqui alavancado, tudo isso daqui deve ser levantado em questão. Esse é o ponto X da questão, esse é o ponto X que nós devemos aqui evidenciar. E uma das coisas que nós devemos aqui compreender é o seguinte: quando nós falamos do Renascimento, que essa revalorização dos ideais greco-romanos pode ser observada em vários textos renascentistas. O antropocentrismo, por exemplo, é cristalino na obra do autor renascentista Giovanni Piccoli della Mirandola, intitulada Discurso sobre a Dignidade do Homem. Nela encontramos o caráter especial do ser humano, de poder se transformar em tudo o que quiser, diferentemente dos outros animais, como se observa no trecho a seguir. Ouçam. Deus, assim como o homem, tomou como obra da natureza indefinida e, colocando-o no meio do mundo, falou-lhe deste modo: ó Adão, não te damos nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas, possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares. Tudo, segundo o teu parecer e a tua decisão. A natureza, bem definida dos outros seres, é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-las-ás para ti segundo o teu arbítrio, e cujo poder te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo, para que daí possas olhar melhor tudo o que há neste mundo. Não te fizemos celeste, nem terreno, nem mortal, nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano, artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás degenerar até os seres que são as bestas, poderás regenerar-te até as realidades superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo. Giovanni Pico della Mirandola, Discurso sobre a Dignidade do Homem. Eu acabei de ler neste material maravilhoso apostilado que nós temos também sobre o Renascimento. A Renascença fez com que a gente pensasse, a Renascença fez com que a gente refletisse. A Renascença fez com que a gente realmente mudasse de vida, tomasse banho, vivesse mais, morasse nas cidades, deixasse o escambo e conhecesse o dinheiro, valorizasse aqueles que são patrocinadores, ou seja, os mecenas. Todos esses elementos, sem sombra de dúvida, devem ser aqui, por nós todos, bem observado, bem trabalhado, bem definido e pré-definido. Falar de renascimento é falar do crescimento do homem em vários âmbitos. E você sabe o que é crescer? Você sabe o que é realmente transpor? Você sabe o que é realmente compreender a ciência? É compreender a importância da vacina hoje contra a Covid, por exemplo. É compreender a importância de que nós temos que tomar sempre a vacina da gripe. É compreender a importância de que nós devemos realmente tomar banho todos os dias, nos alimentar com comida quente, não comer carne crua. Tudo isso. Isso faz com que a gente compreenda que a gente vai ter uma vida melhor. Ler bons livros, estudar bons autores, estar indo à escola, querer fazer uma faculdade, acreditar na medicina e não em práticas que não são legalizadas, tudo isso. Isso faz com que a gente melhore. Isso é renascimento. E isso começou há mais de 500 anos na Europa. Esta é a verdade. Isto começou há mais de 500 anos na Europa. Esse ponto, então, faz com que a gente reflita sobre um detalhe. Como nós trabalhamos a ideia do renascimento? Homens valorizaram outros homens. Esses homens eram empresários, esses homens eram empreendedores, esses homens eram banqueiros, esses homens até eram membros da igreja, e eles são chamados de mecenas. Quem são os mecenas? Os mecenas são os patrocinadores. São os patrocinadores financeiros dos artistas.
sejam eles escritores, escultores, pintores, sejam eles inventores, como Leonardo da Vinci, por exemplo. Imaginem a grandiosidade dos grandes líderes do Renascimento, das grandes mentes que tiveram como base a linha renascentista. Imaginem esses ícones. Nicolau Copérnico, por exemplo. Nicolau Copérnico, ele foi um dos homens mais importantes, pois ele dá origem, dá a base para o heliocentrismo. Foi um grande renascentista. Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa, ou La Gioconda, pintou também a Santa Ceia, ou a Última Ceia. Um homem que fez o grande desenho do homem vitruviano, o homem em proporção áurea. Imaginem, Mona Lisa, La Gioconda, imaginem toda essa beleza histórica aqui definida por nós. Nós temos também figuras celestiais grandiosas do Renascimento, como Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi um navegador e um pesquisador renascentista que vai conseguir especificamente provar para o mundo que a América é o novo mundo. Por isso, América, de Américo Vespúcio, embora seja Colombo, o homem que fez realmente o encontro desse novo mundo. Novo mundo esse que já era conhecido, é óbvio, que já era habitado por milhões e milhões de indígenas, de nativos americanos, e que muito provavelmente já teve o contato, inclusive, com povos da antiguidade, como os fenícios, ou mesmo como, além dos próprios fenícios, os próprios povos vikings que vieram posteriormente. Nós temos também Paracelso. Paracelso foi um dos caras mais interessantes e até pouco trabalhado, pai da química no Ocidente, Paracelso. Paracelso, ou Theophrastus von Hohenheim, ele, acima de tudo, ele é o pai da química moderna. Nós temos Miguel de Cervet, um teólogo e um médico, que desenvolveu estudos sobre a circulação do sangue. Olhem que coisa interessante. William Harvey, um grande médico inglês, que estudou também a circulação sanguínea. Giordano Bruno, um defensor do heliocentrismo, ou seja, a teoria de que o Sol é o centro do universo e que está certa. Galileu Galilei, Galileu que foi fundador da ciência moderna e estabeleceu o método experimental para a aquisição do conhecimento. Um dos grandes pensadores da Renascença e teve de renunciar seus escritos e a ideia do heliocentrismo e do movimento da Terra para escapar à fogueira. Mas ele foi condenado à prisão domiciliar. Kepler, que foi um grande cientista e que estabeleceu o movimento dos planetas e que dá base a toda a pesquisa da gravidade, que foi estudada por Isaac Newton. Vejam esses grandes homens. Dante Alighieri, um grande escritor que escreveu a Divina Comédia, Francesco Petrarca, que escreveu grandes trabalhos sobre o Renascimento, principalmente os poemas com 14 versos. Boccaccio, que escreveu Decamerão, uma das obras mais importantes, que conta inclusive sobre a peste negra. Roterdã, que escreveu o Elogio da Loucura, o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. Olhem, ouçam. Dizei-me por obséquio, um homem que odeia a si mesmo poderá acaso amar alguém? Um homem que discorda de si mesmo poderá acaso concordar com o outro? Será capaz de inspirar alegria aos outros quem tem em si mesmo a aflição e o tédio? Só um louco, mais louco ainda do que a própria loucura, admitireis que possa sustentar a afirmativa de tal opinião. Ora, se me excluirdes da sociedade, não só o homem se tornará intolerável ao homem, como também toda vez que olhar para dentro de si, não poderá deixar de experimentar o desgosto de ser o que é, de se achar aos próprios olhos imundo e disforme, e, por conseguinte, de odiar a si mesmo. Ele fez uma crítica ao próprio Estado, ao próprio sistema. Ele foi Erasmo de Roterdã e escreveu o Elogio da Loucura. Gil Vicente, grande teatrólogo português, Gil Vicente foi um dos homens mais importantes da teatralogia portuguesa. Rabelais, ele escreveu Gargantua e também Pantagruel, obras cômicas, comédia. Isso era importante naquela época.
Camões, que escreveu os Lusíadas, grande Camões, um grande intelectual, William Shakespeare. William Shakespeare. É bom que vocês lembrem deste homem importantíssimo. Assim como Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote de la Mancha, William Shakespeare escreveu Sonhos de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Ricardo III, Hamlet. Ele escreveu obras maravilhosas, obras fundamentais para o nosso estudo. Esses são pontos, então, que eu gostaria aqui de ressaltar aos amigos. Maquiavel, que escreveu O Príncipe, Thomas More, que escreveu a Utopia. Imaginem grandes homens, grandes intelectuais que efetivamente transformaram a humanidade. Estes homens, eles são o que nós chamamos de renascentistas. E o Renascimento, ele é caracterizado pela beleza nas artes, como, por exemplo, a pintura na Capela Sistina de Michelangelo, a grande pintura na Capela Sistina de Michelangelo Buonarroti, que mostra a criação de Deus para o homem, a criação do homem para Deus. Todas essas obras, elas devem ser aqui evidenciadas, marcadas, trabalhadas. Isso tudo faz com que a gente reflita, e reflita muito, muito mesmo. Faz com que a gente compreenda, por exemplo, um detalhe importantíssimo, um detalhe de reflexão crucial e fundamental para os nossos estudos, que seria qual? Que seria a ideia de que o homem pode melhorar o próprio homem e de que o homem pode melhorar o mundo. A gente vê isso na outra obra de Michelangelo, que é o Davi, que ela é tão perfeita que o homem, ele pode até considerar, ele pode até compreender especificamente como que eram belas todas as grandes imagens, e que um Davi de Michelangelo, ele parece mais do que uma imagem, ele parece uma fotografia do próprio homem, e era uma escultura apenas. Pensem, reflitam sobre isso. Esse é o ponto que eu gostaria de lembrar a cada um e cada uma de vocês. Esses são pontos que nós deveríamos aqui, neste exato momento, abordar. Ponto. O Renascimento, então, ele mostra para a gente que ele deveria ter uma alma. E a alma do Renascimento, a expressão Renascimento, ela vai se referir à renovação artística ocorrida nas cidades italianas a partir do século XV. E ela foi criada pelo italiano Giorgio Vasari, considerado o primeiro historiador da arte ao escrever a biografia de artistas italianos. Segundo ele, a vigorosa produção artística da antiguidade greco-romana havia entrado em decadência durante a Idade Média, mas renascido no século XV. Aquilo que a gente fala, o renascer. Agora notem uma coisa bem importante. Olhem esta imagem, a imagem de Nossa Senhora da Piedade segurando Jesus morto. Maria segurando seu filho, ela é chamada de La Pietà. Pensem nesta beleza. Pensem nesta grande imagem. E aí, então, crianças, vocês vão conseguir refletir um detalhe muito importante. Ela foi feita em 1499, ela está na Basílica de São Pedro, em Roma. E ela, especificamente, ela vai mostrar como Michelangelo foi perfeito na arte de entalhar o mármore, na arte de talhar a pedra, na arte de fazer a diferenciação. Eu queria que vocês vissem aqui o Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli. Está no livro de vocês. Olhem que magnífica. É uma obra incrível. Se vocês observarem com atenção, ela está na página 102. Nessa obra, a deusa romana Vênus, que é a mesma Afrodite, ela é representada, ela é mostrada em tanta beleza e grandiosidade. Esses pontos fazem com que a gente reflita num detalhe: como o homem cresceu dentro da lógica do Renascimento, como o homem vivenciou a lógica do Renascimento. Ele lutou para isso. Ele lutou querendo que as pessoas continuassem com pouca higiene, ele lutou querendo que as pessoas ainda continuassem crendo na ideia teocêntrica e geocêntrica, ou seja, até na própria ideia do terraplanismo. Houveram lutas mesmo,
Só que um detalhe que eu quero que vocês todos aqui compreendam. Isso foi positivo? Bem, foi positivo porque o homem lutou e toda luta gera algo melhor. E aí sim, o homem resolveu cair em relação a esta luta e querer algo melhor para a sua existência. E o que seria? Renascer. Essa é a ideia. Renascer como Da Vinci, renascer como Michelangelo, renascer como Rafael, renascer como Leonardo, e não são as tartarugas ninja. Renascer como pessoas que mudariam a história da humanidade. Esse é o ponto X da questão. Eu agradeço muito a gentileza de estar com vocês neste momento exato de estudos fantástico, nesse dia agradável, onde eu estou com a 702 do ensino fundamental e também dedico esse vídeo a 701 do ensino fundamental da Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda. Muito obrigado, fiquem com Deus e tenham bons estudos. Até a próxima.